Vocês estão vendo a prova? Alguém pode sinalizar? Já apareceu para a tela de vocês a prova? Eu não estou tendo acesso ao chat não, tá? Abre o microfone, por favor. Já apareceu? Todos vocês tiveram oportunidade de dar uma lida na prova? Eu não estou tendo como ler o chat não, tá? Quem colocar lá no chat tiver seu microfone, por favor, transmita para mim a pergunta. Todos viram a prova ou ainda não? A prova está bem tranquila, tá? Quem assistiu às nossas aulas e conferiu nos materiais, principalmente nos slides, vai conseguir fazer tranquilamente essa prova, tá? A prova está sem pegadinha e tá sem maldade, tá? Tá bem tranquila para todo mundo passar de semestre com uma média boa, uma média alta. Só o aluno que vacilar e não fizer as provas, não olhar o material, que não vai conseguir fazer essa prova. Vamos ler aqui rapidamente as questões. A questão número 1. As alternativas abaixo apresentam diversas afirmações a respeito da aquisição do direito de propriedade. Assinale a alternativa incorreta. Observem, por favor, esse termo do incorreto para o correto, tá? Muito aluno erra por causa disso. Que ele acha que a questão está pedindo a opção correta e ele dá de cara com uma questão correta, ele vai lá e marca, tá? Então, se ele for encontrar a alternativa correta nessa questão, ele vai encontrar 4 corretas. Só uma que está incorreta, tá? Segunda questão. Em relação à função social da propriedade, aponte a afirmativa correta. Tá? A mesma coisa. Trocou lá na primeira questão é incorreta. Essa segunda, a questão está pedindo somente a questão correta. Ok? Não vou ficar lendo todas as alternativas, que a gente vai perder tempo. Terceira questão. Em relação à aquisição, transmissão e perda da posse, aponte a alternativa correta. Tá? Bem fácil, bem tranquila. Inclusive tem algumas questões dessas que eu já passei para vocês em sala de aula. Tá? Quem acompanhou, repito, e quem leu o material vai saber matar isso rapidamente. Questão 4. Em relação à propriedade, aponte a afirmativa correta, valendo também um ponto. Bem tranquila, bem fácil. Questão 5. Em relação à transmissão da posse, aponte a afirmativa correta. Essa aqui, infelizmente, não coloquei em caixa alta. A questão 6. No direito brasileiro, quanto à alienação de bem imóvel de valor superior ao limite legal. O que é o valor superior ao limite legal? É aquele valor estipulado no artigo... Me falha agora a memória o artigo. Esse artigo diz o seguinte, que imóveis com até 30 salários, valor de venda, com valor em até 30 salários mínimos, ele não precisa da escritura definitiva. Tá? Ela pode ser feita por instrumento particular ou contrato particular e ser levado diretamente ao registro de imóveis. Tá? Acima de 30 salários mínimos, é o que a questão pede, valor superior ao limite legal, ela obrigatoriamente ela tem que ser passada pelo cartório de notas. Tá? Ou uma escritura definitiva, ou escritura de doação, enfim. Questão 7. Em relação a usucapião extraordinária, aponte a afirmativa incorreta, valendo um ponto. Nós não tivemos ainda aula de usucapião extraordinária, teremos essa aula hoje, tá? E a questão número 8, que é para todo mundo arrebentar, ela vale 3 pontos. Eu vou dar uma lida nessa questão para vocês. Em um bairro afastado da cidade, haviam vários imóveis desocupados e alguns deles claramente sem qualquer atenção e cuidado advindos do proprietário. No mesmo bairro, Pablo, aposentado, residia em um pequeno imóvel alugado juntamente de seu filho e neto.
A renda familiar era tão baixa que eles precisaram devolver e desocupar o imóvel por não dar conta de cumprir com as obrigações locatícias. Em meio a esta situação crítica, Pablo não hesitou e imediatamente se apossou de um dos imóveis desocupados e lá instalou-se com sua família. Sem qualquer contestação, a posse sobre o imóvel foi mantida por 6 anos, para garantir que não perca o bem, como Pablo conseguiria a titularidade do bem e por qual modalidade, levando-se o tempo de ocupação do mesmo. Fundamente a sua resposta. Ok? Bem tranquila. Com essa aula de hoje, vocês vão conseguir responder essa pergunta sem consultar doutrina, sem consultar jurisprudência, somente com a lei seca, com a lei seca do Código Civil, e com alguns conceitos vocês conseguem responder essa questão, que ela é muito tranquila. Ok, gente? Alguém tem alguma dúvida em relação à prova? A prova eu coloquei um prazo, a instituição pediu que essa prova fosse entregue no dia da prova. No caso, nossa prova vai ser dia 25, tá? E eu vou estender esse prazo um pouquinho até o dia 28, o domingo, tá? Passou do dia 28, eu não receberei mais as provas de vocês, tá? Eu vou pedir a todo mundo me enviar essa prova no próprio dia 25. Dia 25, todo mundo vai ter que estar aqui na nossa sala de aula virtual. Mesmo esquema que nós fizemos na P1. Eu vou ter a pauta da prova de vocês e eu vou tirar as faltas dos senhores, tá? Os senhores já perceberam que eu não cobro a presença de todos em todas as aulas, tá? Não sei se os outros professores estão cobrando, tá? Mas eu não estou cobrando. Mas no dia da prova, eu exijo que todo mundo esteja online e eu consiga tirar a falta dos senhores, tá? Vou pedir para todo mundo, se vocês fizerem, igual o menino ontem colocou no grupo do WhatsApp, eu não me recordo o nome, ele já tinha enviado a prova para mim, tá? Se vocês puderem enviar tudo na quarta-feira, no dia da prova, facilita, tá? E vocês vão ter, quem tiver algum problema, alguma situação diferente, vocês já conhecem meu estilo de trabalho, me chama no privado ou me dá uma ligada, mas a princípio o prazo fatal é sem ser esse domingo agora, o próximo domingo depois da prova, ok? Eu tenho que lançar essas notas no dia da prova, até o dia da vista da prova. E quando vocês entrarem em sala de aula, sem ser a quinta-feira que vem, na outra, no dia da nossa vista de prova, vocês já vão ficar sabendo da nota dos senhores. Tá bom? Alguma dúvida relacionada a essa prova? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém não recebeu a prova? Alguém está com dificuldade de entrar no Seguro? Lembrando que eu não estou vendo o chat, tá? Estou compartilhando minha tela. Vamos então para o nosso material de hoje. Já apareceu para vocês os slides? Alguém sinaliza para mim? Obrigado. Vamos lá. Qualquer coisa me interrompa, tá, gente? Para vocês não irem para casa com dúvidas. Vamos lá. Formas de aquisição da propriedade. No direito brasileiro, adquire-se a propriedade dos bens imóveis entre vivos por 3 modos: pelo registro do título translativo, pela uso capião e pelas espécies de acessão, que são formação de ilhas, aluvião, avulsão, abandono de álveo, casos de acessão natural, e construções ou plantações, casos de acessão artificial. A aquisição causa-morte da propriedade constitui objeto não do direito das coisas, mas do direito das sucessões. O registro do título translativo, o que é título translativo? É uma escritura pública, é um título, é uma escritura, é um documento que ela transmite os direitos do antigo proprietário para o novo proprietário. No cartório de registro de imóveis,
Ali não é, nada é feito de escritura pública. Toda escritura pública ela é feita em cartório de notas, tá? Essa escritura feita no cartório de notas, ela posteriormente ela tem que ser levada a registro, tá? Na circunscrição onde fica o imóvel, para ela poder ser registrada e aí sim é transmitida a propriedade para o novo proprietário. Enquanto que essa pessoa que comprou o imóvel fez uma escritura definitiva, retirou as certidões do antigo vendedor, recolheu o imposto de transmissão, que é o ITBI, pagou todas as transferências, enquanto que ele não levar essa escritura e mais os impostos pagos ao registro de imóveis, ele não vai ser proprietário, tá? Aqui no Brasil trabalha desta forma, tá? Na França, na Itália é uma forma de transmissão, na Alemanha é outra. O Brasil trabalha com esse princípio da territorialidade, porque a escritura tem que levar ao registro de imóveis da circunscrição aonde é localizado esse imóvel, tá? O registro do título translativo configura modo derivado de aquisição da propriedade, pois deriva de uma transferência do domínio de seu titular anterior ao novo. Já a usucapião e a acessão configuram modos originários de aquisição da propriedade, em que não há transferência do domínio, o qual simplesmente se constitui para o adquirente, independentemente de negócio jurídico translativo. Veja-se que, conquanto haja perda da propriedade para o titular anterior do domínio nos casos de usucapião e em alguns casos de acessão, ainda assim não há transferência da propriedade, tá? Então, sempre que ocorre esse tipo de transferência de um titular transferindo para outro através de um título translativo, tá? Ela é chamado de transferência derivada, tá? A usucapião e a acessão, ela é considerada ela é considerada originária, tá? Ou seja, ela está nascendo ali, é como se fosse uma certidão de nascimento. Eu sou possuidor de um imóvel, eu não tenho a propriedade, não tenho o domínio desse imóvel e eu quero ter o domínio desse imóvel, eu quero ter a titularidade, eu quero ter o meu imóvel registrado lá na matrícula do registro de imóveis, no meu nome como titular, para que eu possa transferir ele futuramente através de uma escritura pública ou até mesmo através de um financiamento imobiliário, que eu possa me utilizar do financiamento da Caixa Econômica Federal para vender esse imóvel. De que forma que eu vou conseguir a minha titularidade? Através de uma usucapião, tá? Ela será uma aquisição originária, ela vai estar nascendo ali. Essa usucapião ela pode ser feita tanto judicial como extrajudicial, tá? Agora as formas de transferência. Eu coloquei um resumozinho aqui que fala de alguns outros países da transmissão derivada. O sistema franco-italiano, exemplo, artigo 711 do CCF, a propriedade dos bens se adquire e se transmite por sucessão, por doação entre vivos ou testamentária e por efeito das obrigações. No sistema alemão, há um negócio jurídico independente daquele que culminará na transferência da propriedade, pois é um novo negócio jurídico que autorizará a inscrição no título do registro de imóveis ou a tradição. No direito civil brasileiro, adotamos o sistema romano, sem as solenidades de origem germânica. A propriedade imóvel, na aquisição derivada inter vivos, somente se transmite com um registro no cartório imobiliário. É importante mencionar que quando a pessoa, aqui no sistema brasileiro, quando se registra essa escritura, ela pode ser modificada, tá, posteriormente. Se houve alguma irregularidade, um ato nulo ou anulável, na hora que essa pessoa assina uma escritura definitiva lá no cartório de imóveis e um terceiro interessado entrar com uma ação judicial, ou se houver alguma modificação, ele vai ser retificado lá no cartório de registro de imóveis, tá? Inclusive a escritura pode ser anulada, tá? A pessoa pode perder a titularidade, tá? Se tiver um terceiro que consiga invocar o seu direito e judicialmente ele consiga até anular todo o ato. Lá no sistema alemão não, lá é totalmente retratável, registrou, não tem mais como voltar atrás. Caminhando. Assim como na posse, a propriedade pode ser adquirida tanto pela forma originária como derivada, sendo que as formas originárias
não tem o elemento pessoal, enquanto as formas derivadas necessitam do elemento subjetivo. O que quer dizer isso aqui? A forma originária, como pode ser através de uma formação de ilhas, uma aluvião, a gente vai falar nesse pedacinho logo logo. A usucapião, ela não leva em consideração o elemento pessoal, tá? Já na forma derivada, sim, quando tem uma pessoa transmitindo o direito para outra pessoa, esse elemento pessoal é tudo levado em consideração, a capacidade, se houve dolo, se houve fraude, essas coisas, tá? Então, na derivada, o elemento pessoal é levado sim em consideração, da forma originária não, tá? Não leva em consideração o elemento pessoal. Tal distinção é fundamental, pois, conforme se verifica, seus efeitos são distintos. A ideia fundamental é que na forma originária, o título adquirido é novo, ou seja, não haverá nenhuma aplicação reflexa da propriedade que foi usucapida, como, por exemplo, trata da questão tributária. Vou dar um exemplo para os senhores. O que eu fiz? Eu ocupei um imóvel, uma casa que está abandonada. Essa casa está abandonada há mais de 20 anos. Tá? Existe o proprietário dessa casa, só que ele abandonou o imóvel, ele não quer saber. E todos os anos, esse imóvel ele recebe os impostos. A cobrança dos impostos é pela prefeitura aqui do Rio de Janeiro, o IPTU. Vamos supor que durante esses 20 anos, esse imóvel esteja com uma dívida de quase 100 mil reais. Tá? O que a prefeitura faz? A prefeitura entra com uma ação de execução da cobrança desses débitos fiscais e manda penhorar lá na matrícula do imóvel. Tá? Inclusive, se passar muito tempo, a prefeitura pode levar esse imóvel a leilão. Tá? Pode levar a asta pública. Tá? Mas vamos supor que eu esteja lá 20 anos e já tem uns 3 ou 4 anos que está correndo a minha ação de usucapião. Tá? Quando o juiz sentenciar a minha ação de usucapião, eu vou pegar essa sentença judicial, tá? Eu vou levar para poder fazer um registro lá na matrícula lá no registro de imóveis. E não necessariamente o registrador ele vai registrar essa sentença na matrícula do imóvel com o nome do proprietário anterior. Muitas das vezes o registrador ele faz nascer uma nova matrícula, tá? Ou seja, o alcance daquela penhora efetuado pela prefeitura, ela não vai mais alcançar esse meu imóvel, porque eu me transformei em possuidor para proprietário. Eu consegui o domínio dessa coisa, eu consegui o domínio do bem. Então, a prefeitura nada mais poderá fazer, tá? Porque a penhora vai estar lá na matrícula do imóvel. Logicamente, se o registrador ele abrir uma nova matrícula para mim, que vai ser uma aquisição originária, ele vai colocar essa informação lá na matrícula do proprietário anterior. Então, o procurador municipal, quando ele levar esse imóvel que estava em nome do proprietário anterior em asta pública, tá? Ele deverá observar esse detalhe, para ele não efetuar um leilão de um imóvel que não tem mais a titularidade do proprietário anterior. Tá? A titularidade foi repassada para mim, porque eu usucapiei o imóvel. Então, essa dívida, tá? Ou eu estou dando um exemplo do IPTU, mas também podemos utilizar as cotas condominiais, tá? Que apartamentos em condomínio edilício ou casas em condomínio edilício, eles podem ser usucapidos perfeitamente. Então, se o imóvel tiver com altos valores de dívidas, com execuções na matrícula do imóvel com o proprietário original, tá? O primeiro proprietário, ela vai simplesmente se extinguir com a nova abertura de matrícula do novo proprietário, através dessa sentença judicial ou através de um ato extrajudicial. Como eu falei para os senhores, a usucapião também pode ser feita através do cartório, tá? A partir do ano de 2015, com a vigência do novo CPC. Então essa matrícula nova, ela não vai suportar todos os débitos que tinha do imóvel, tá? Inclusive a hipoteca. Vamos lá. Tal distinção é fundamental,
pois conforme se verifica seus efeitos são distintos. A ideia fundamental é que na forma originária o título adquirido é novo, ou seja, não haverá nenhuma aplicação reflexa da propriedade que foi usucapida. Como exemplo, trata da questão tributária. Sendo o imóvel adquirido por usucapião, os proprietários não respondem pelos débitos anteriores. Em contrapartida, o imóvel adquirido por escritura de venda e compra, ou seja, compra e venda, o adquirente responde pelos débitos. Tá? É só aquelas obrigações que nós falamos já em sala de aula, as obrigações ambulatórias, próprio terreno. Inclusive tem esse julgado aqui do STF. Alguém tem alguma dúvida até então em relação ao nascimento dessa nova aquisição, a aquisição originária? Alguém já passou por esse tipo de experiência? Então sigamos. Segundo o STJ, a arrematação de bem imóvel em asta pública configura aquisição originária de bem imóvel. Quando você compra um imóvel em leilão, tá? Subentende-se que todo débito tributário, ou débito fiscal, ou débitos próprio terreno, as obrigações próprio terreno, isso tudo vai ficar na matrícula do proprietário anterior. Isso tudo vai ficar no nome do... Se o credor desses créditos que quiserem perseguir o devedor, eles não vão perseguir mais através desse bem dele, porque esse bem dele vai morrer, e vai passar para uma outra pessoa. E também, isso também se configura, o STJ entende que também se configura uma aquisição originária de bem imóvel. Tá? A acessão imobiliária pode ser natural, avulsão, aluvião, formação de ilhas ou artificial, fruto do engenho humano, nos termos do artigo 1253 do Código Civil. Vamos ver o que é isso. Formas de aquisição da propriedade imóvel, as originárias. São as seguintes modalidades de aquisição da propriedade imóvel. São as seguintes modalidades de aquisição da propriedade imóvel pela modalidade originária, decorrentes das acessões naturais e artificiais. 1. Formação de ilhas. As ilhas são as formações de faixa de terra cercada por água, conforme Maria Helena Diniz, bem como somente interessa as ilhas formadas entre rios não navegáveis ou particulares de domínio particular. Tá? Um exemplo simples é a pessoa que tem uma fazenda, tá? Ela tem um rio e esse rio é particular, não passa nenhum tipo de embarcação ali. Vamos supor que esse rio começa a secar e a fazenda dele, vamos botar aqui, 50 hectares, e com essa ilha que se formou, aumentou mais 1 hectare. Então agora ele vai ficar com 51 hectares. Tá? Então vai ser o quê? Uma aquisição originária. Tá? Ele não vai precisar fazer nada. Aluvião. Conforme o artigo 1250, os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente, bem como em um curso de tempo das terras em decorrência das águas, ou seja, neste caso, o acréscimo deve ser paulatino. O aluvião ele é bem parecido com a ilha, só que a ilha, como a gente falou aqui no item primeiro, ela tem que ser cercada por água. Tá? A aluvião, vamos supor que essa ilha, ela de um lado ela já encostou na parte seca dessa fazenda, então ela não é mais considerada como se fosse uma ilha, aí ela se transforma em uma aluvião. Tá? Avulsão, conforme o artigo 1251, decorre de força natural violenta, uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro. O dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo. Quase impossível acontecer isso, mas acontece. Álveo abandonado. Conforme o artigo 1252, o álveo abandonado decorrente pertence aos proprietários ribeirinhos das suas margens, ou seja, o rio seca. Como exemplo, podemos citar a transposição do Rio São Francisco
ou a criação de usinas hidrelétricas. Parecido com a aluvião e a formação de ilhas, o alvéolo abandonado é quando o rio seca totalmente, cola uma margem na outra. Aí ele vai ter um acréscimo da área dele, da propriedade dele. Continuando. O vocábulo usucapião se origina da junção da palavra usus acrescido do verbo capio. Opa, desculpa, vamos lá, voltou. O vocábulo usucapião se origina da junção da palavra usus acrescida do verbo capio, que significa tomar, dando origem à expressão tomar pelo uso. Tá? O resumo é o seguinte, é tomar pelo uso prolongado no tempo. Esse é o conceito mais curto e mais breve da usucapião, tomar pelo uso prolongado no tempo. Trata-se de fenômeno de prescrição aquisitiva. Fundamentos. Segurança jurídica ao se conferir juridicidade a um fato social que se prolonga no tempo. O tempo é o mais importante dos critérios da usucapião, tá, gente? Voltando. Segurança jurídica ao se conferir a favor da pessoa que está usucapiando, não a favor do proprietário. O tempo é inimigo para quem é propriedade desse imóvel, tá? Mas ele é amigo do possuidor, porque quanto mais tempo a pessoa for ficando ali, mais vai ficando forte a posse dela e lá no final ela pode começar com a ação de usucapião. Segurança jurídica ao se conferir juridicidade a um fato social que se prolonga no tempo sem a oposição do antigo titular da propriedade. Nas palavras de São Tiago Dantas, a usucapião garante a estabilidade e segurança da propriedade, fixando um prazo, além do qual não se podem levantar dúvidas ou contestações a seu respeito, função social e econômica da propriedade. Da usucapião para bens imóveis. Natureza jurídica. A usucapião encontra explicação jurídica na prescrição aquisitiva, ou seja, no decurso do tempo. Conceito. É o modo originário de aquisição de propriedade ou outros direitos reais na coisa alheia, mediante o exercício da posse contínua e pacífica, por determinado tempo legalmente previsto, ou seja, não é qualquer tempo, tá? Existem várias modalidades de usucapião. Nós temos a usucapião constitucional, urbana individual, nós temos a usucapião familiar especial urbana por abandono do lar, nós temos a usucapião especial urbana coletiva, nós temos a usucapião especial indígena, nós temos a usucapião extrajudicial por legitimação da posse, temos a agrária, enfim, são vários tipos. E cada uma delas, ela tem um critério de exigências e tempo, ok? A gente vai falar sobre todas elas. Todas não, eu só não vou entrar, eu vou falar sobre as principais. A indígena não vou falar, e a extrajudicial por legitimação da posse também não vou falar, e também não vou falar sobre a agrária, tá? Que elas caem muito pouco nas questões da OAB, e para a nossa realidade aqui na área urbana não nos interessa muito, ok? Continuando. Referido instituto de suma importância, analisado por Caio Mário, pela seguinte distinção da prescrição aquisitiva e extintiva, bem como conceituando o instituto como sendo a aquisição da propriedade ou de outro direito real pelo decurso do tempo. Vocês estão observando que toda hora volta essa palavra tempo. Ao analisar o referido instituto, verifique-se que o gênero utilizado tem origem do latim usucapio, sendo empregada no feminino. Não obstante tal situação, o Código Civil de 16 utilizava a disposição no masculino, o que não seria mais adequado. Porém, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, este se alinhou com o Estatuto da Cidade, bem como a Lei Agrária, e utilizou o vernáculo no feminino. Ou seja, para mim tanto faz, gente. A pessoa fala, eu vou entrar com o usucapião ou com a usucapião. Eu utilizo sempre a usucapião, tá? Mas tem advogados, já vi magistrado falando o usucapião, ainda mais os juízes mais antigos, que
como eles trabalhavam com o código anterior, o código de 16, que foi revogado com o novo Código Civil, que entrou em vigor em 2003, tá? Mas tem muita gente que utiliza ainda a palavra, o termo, ou uso capião. Mas com o tempo ele vai se alinhar e vai ser chamado a uso capião, tá? Inclusive no Código Civil, ele é chamado da uso capião e não do uso capião, tá? Mas tanto faz. Não pode chamar de uso campeão, use capião, o negócio é a uso capião ou uso capião, mas preferencialmente a uso capião, ok? Continuando. Alguém tem alguma dúvida até então? Tem alguma dúvida no chat? Tá, obrigado. Prosseguimos. Vamos lá. Em continuidade, já diferenciamos a posse ad uso capionem com a posse ad interdicta. Desta diferenciação, identificamos que a primeira posse é especial, bem como tem características próprias para fim de uso capião nos termos quanto segue. Nós sabemos, já estudamos isso, que a posse ad interdicta ela é relacionada às ações possessórias, à proteção possessória. Tá? A posse ad uso capionem ela é relacionada a uso capião. Tá? O nome é bem sugestivo, bem fácil de guardar isso aí. Vocês têm que tomar cuidado, eu até falei para o pessoal da turma da manhã, que às vezes vocês vão fazer um concurso público, ou até mesmo a prova da OAB, o cara faz a questão, ele começa a falar sobre uso capião, e invasão, enfim, e ele coloca esse detalhezinho da posse ad interdicta. E lá nas questões vai ter duas falando sobre uso capião, ou então 3 ou 4, e uma falando sobre uma proteção possessória. Tá? Ele pode te derrubar na hora da prova, ou então ele pode te salvar. Se você vê lá a questão, geralmente a gente coloca uma pergunta enorme. Você vê lá, posse ad interdicta. Aí você lê rapidamente nas opções, e só uma das opções fala sobre a proteção possessória, você vai marcar essa. Se as outras questões estão falando sobre uso capião, extraordinária, especial urbana, enfim, você já não vai perder tempo nessa questão. Tá? Então, uma faca de dois gumes, é bom guardar isso. Ou ela te derruba, ou ela te dá tempo. Vamos lá, em continuidade, já diferenciamos a posse ad uso capionem com a posse ad interdicta. Desta diferenciação, identificamos que a primeira posse é especial, bem como tem características próprias para fim de uso capião nos termos quanto segue. Os atos de mera tolerância não geram posse ad uso capionem. O que são atos de mera tolerância? Eu empresto meu imóvel para uma das alunas que está em sala de aula. Flaviano, briguei com meus pais, não tenho como pagar aluguel, o senhor é muito bonzinho, o senhor me empresta uma casa sua que tem aqui em Santa Cruz, está vazia, o senhor não quer alugar, não quer vender, empresto. Fica lá 5, 10 anos. Eu deixei você morar nesse imóvel, então eu estou simplesmente tolerando a sua presença lá. Então isso não quer dizer que você daqui de 5, 10 anos você possa entrar com uma ação de uso capião. Tá? Ela vai ser indeferida, que judicialmente você vai ter que comprovar outros critérios e eu vou me defender, eu vou falar assim, não, eu emprestei o imóvel para ela. Tá? Letra B. A posse para se configurar esta modalidade deve ter animus domini, ou seja, vontade de ser dono de certa coisa. Neste caso, temos aplicado a teoria de Savigny, que decorre do corpus e o animus. Lembra lá no início, quando a gente começou a falar sobre posse? O direito brasileiro ele adotou o quê? A teoria objetivista do Hering. Tá? E a Savigny também não desapareceu. A Savigny ela entra aqui agora, tá? Na uso capião. Tá? A pessoa tem que ter vontade de ser dono. Tá? A pessoa tem que ser vista pela sociedade como dono. Tá? É um vizinho que você vê há 10 anos lá, o cara saindo todo dia para trabalhar. Subentende-se o quê? Aquele cara é o proprietário daquele imóvel. Tá? Aquela pessoa ali, eu acho que ele não é um inquilino, eu acho que ele não está ali emprestado, tá? Mas eu vejo ele sempre como dono, eu vejo ele fazer a reforma do imóvel. Inclusive, há 3 anos atrás, ele alugou esse imóvel para uma outra pessoa. A pessoa ficou morando lá, mas depois acabou o contrato de locação, ele retornou o imóvel, ou seja, ele é o proprietário do imóvel. Tá?
Geralmente as ações de uso capião, geralmente não, todas as ações de uso capião, o magistrado ele pede o testemunho dos vizinhos confinantes e confrontantes. São os vizinhos laterais, os de frente e muitas das vezes os de fundos. Tá? Então o magistrado vai perguntar para ele: o senhor vê o seu João como o quê? Como proprietário, como locatário, como invasor? Então isso aqui é um dos critérios mais importantes que tem na concessão da uso capião, que é o animus domini. A posse deve ser mansa e pacífica, ou seja, sem qualquer oposição em contrário. Tá? Se eu me ocupei de um imóvel e eu quero ganhar tempo para eu poder usucapir lá na frente, se o proprietário do imóvel entrar com as ações de proteção possessórias, ou então com a ação reivindicatória, que é a ação exclusiva do proprietário, já não vai mais ser considerado como mansa e pacífica. Tá? Ela vai ter a oposição, o proprietário vai interromper meu prazo prescritivo, tá? Então vai babar, a minha usucapião vai babar. Tá? Por isso que é mais um critério importante e essencial para a utilização da usucapião, que a posse deve ser mansa e pacífica, ou seja, sem qualquer oposição em contrário. A posse contínua, faltou ali o acento, contínua e duradoura, ou seja, aquela que não possui interrupções, ela é praticamente igual ao critério anterior, ela não pode ter nenhum tipo de interrupção, tá? Essa interrupção ela pode ser feita ou através de alguma ação judicial do proprietário ou até mesmo eu abandonar o imóvel, tá? Vamos supor que a minha modalidade de uso capião seja de 10 anos, eu fiquei lá 7 anos ocupando esse imóvel. De repente eu abandonei o imóvel, fiz igual o proprietário, abandonei o imóvel, tá? O imóvel ficou lá 2, 3 anos abandonado. Aí um belo dia eu volto a retomar o imóvel, tá? Então vai zerar aquele tempo. Eu não vou poder utilizar os 7 anos que eu ocupei ali, com mais daqui para frente os anos para poder inteirar os outros 10 anos. Negativo, eu interrompi, tá? Eu abandonei o imóvel, que é diferentemente de eu alugar o imóvel, é diferentemente de eu deixar o imóvel vazio, tá? Eu estou na posse do imóvel de forma indireta, eu não estou lá presencialmente, mas eu estou cuidando do imóvel, estou mandando capinar o imóvel, estou mandando pintar a casa quando a casa fica deteriorada, estou pagando os impostos, isso não pode ser configurado abandono, tá? Posse de boa fé, mais justo título. Nestes casos, verificaremos que quando houver estes dois elementos, o prazo para usucapir determinada coisa diminuirá significantemente. Mais um erro ali na grafia, significantemente. Ou seja, se a posse for inclusive nós podemos usucapir o imóvel de má fé e sem justo título. O que é justo título? A documentação do imóvel. Vocês vão ver aqui que no código ele diz que, vamos supor que a pessoa faça uma escritura definitiva e leve a registro, tá? Por qualquer problema, essa escritura não possa ser registrada, não possa ser configurada, eu não consigo passar a propriedade para mim, tá? Então, para a legislação, isso é considerado justo título, tá? Mas a doutrina e a jurisprudência, ela já assentou no entendimento de que qualquer tipo de documentação particular é considerada justo título, tá? Não necessariamente tem que ser uma escritura definitiva. Flaviano, mas eu não estou entendendo mais nada. Como é que o cara tem uma escritura definitiva e não consegue passar a propriedade para o nome dele? Não sabemos. Por qualquer motivo, tá? Ele não conseguiu registrar essa escritura, o registrador mandou voltar para o cartório de notas para poder averiguar, para poder consertar, o cara deixou de lado. Ou então o cara fez uma promessa de compra e venda. Tá? A promessa de compra e venda é um título translativo. Tá? Só que promessa de compra e venda é quando você compra um imóvel financiado, você parcela lá junto ao proprietário. Um imóvel de 100 mil, tu dá 50 e paga 50 parcelas de 1.000. E fica acordado que quando você quitar a última parcela, esse proprietário tem que te acompanhar ao cartório e fazer uma nova escritura. Nesse caso, uma escritura definitiva. Vamos supor que você pegou essa promessa de compra e venda e você já está lá registrada. Aí você chama o proprietário para ele poder assinar uma escritura definitiva. Ele fala assim, cara, eu não vou assinar, não estou afim. Ou você me dá um dinheiro que eu assino. Ou pior, esse cara no meio do caminho ele faleceu. Aí os filhos não querem movimentar inventário, não quer saber de nada. Tá? Ou até os filhos de má fé cobrem um valor para poder assinar essa escritura. Então, um dos caminhos para essa pessoa conseguir
regularizar o imóvel dele, tem o caminho da uso capião, tá? Que se a pessoa tiver de boa fé, essa pessoa que comprou está de boa fé, e mais o justo título, ela vai conseguir usucapiar esse imóvel de um tempo menor, tá? Diferentemente para quem tem má fé e para quem não tem nenhum tipo de justo título, aí o prazo de tempo de posse será bem maior, tá? Que a gente vai ver agora nos próximos slides. Tá? Que é importante frisar aqui, em relação ao justo título, ele não necessariamente precisa ser uma escritura pública, tá? Ela pode ser um instrumento particular. Esse proprietário ele faz uma escritura particular para mim, tá? E por algum motivo eu não consiga, algum motivo não, eu não vou conseguir registrar se passar dos 30 salários mínimos, tá? Mas eu tenho o justo título, então eu posso me valer daquele instrumento particular, aquele papelzinho de pão que ele transferiu a propriedade para mim, eu posso utilizar como justo título e vai diminuir o tempo de posse para poder usucapiar o meu imóvel, ok? Por fim, temos de ressaltar o disposto do artigo 1244, que prevê a possibilidade de interrupção ou suspensão dos prazos da prescrição aquisitiva, e nestes casos devemos aplicar as regras da parte geral do Código, previsto nos artigos 197 a 202. Retomando a ideia geral de usucapião. Usucapio, significando tomar pelo uso, adquirir pelo uso. A usucapião constitui uma situação de aquisição do domínio, ou mesmo de outro direito real, caso do usufruto ou da servidão. Isso é importante falar, a usucapião ela não é feita somente para a propriedade plena, tá? No Direito Civil 6, vocês vão aprender no próximo período que existem os desdobramentos da propriedade, ok? Eu acho que eu até coloquei isso no primeiro dia de aula, aquele quadrinho que vem os direitos reais, que tem o direito real pleno, que é a propriedade, e vem os direitos reais sobre coisa alheia, que é de gozo e fruição, e o de garantia. Tá? Então, inclusive, pode-se usucapiar sim o direito do usufrutuário ou a servidão. Tá? Mas isso aí vocês vão ver mais a fundo no Direito Civil 6. Pela posse prolongada, permite a lei que uma determinada situação de fato, alongado por certo intervalo de tempo, olha o tempo aqui de novo, se transforme em uma situação. Todos nós sabemos que a posse é uma situação de fato, né? E a propriedade é uma situação jurídica. Voltando ao raciocínio, permite a lei que uma determinada situação de fato, alongada por certo intervalo de tempo, se transforme em uma situação jurídica, a aquisição originária da propriedade. Entenda-se usucapião igual à aquisição originária da propriedade, tá? O termo técnico da usucapião é isso, a aquisição originária da propriedade. A usucapião garante a estabilidade da propriedade, fixando um prazo além do qual não se pode mais levantar dúvidas a respeito de ausência ou vícios do título de posse. A função social da propriedade é atendida por meio da usucapião. Não sei se os senhores já acompanharam, mas já ouviram falar que essas ações de usucapião elas demoram anos. Por quê? Por causa desse critériozinho aqui. O magistrado, para ele sentenciar uma usucapião, ele tem que ter total certeza que aquela pessoa está lá durante aquele tempo previsto em lei. Tá? Não pode a pessoa aparecer com qualquer tipo de prova, com testemunhas fracas, com documentação forjadas, que ela não vai conseguir a usucapião. Tá? As provas têm que ser técnicas, ele tem que comprovar o tempo de posse dele. Então é um negócio bem sério. O magistrado, para ele poder tirar a propriedade de uma pessoa e passar para esse novo proprietário, isso é checado seriamente, né? Qualquer coisinha que você chega lá no judiciário ou através do cartão, o mesmo critério acontece na usucapião extrajudicial, tá? O registrador, ele vai verificar todas as provas, toda a documentação, inclusive o registro de imóveis. Tem um oficial do registrador, tá? Que ele vai verificar em loco a propriedade, ele vai conversar com os vizinhos, vai colher depoimentos, para depois de tudo isso que ele vai poder fazer o registro e lavrar o usucapião para o novo proprietário. Tá?
ok? Requisitos da posse ad usucapione ou usucapível. Posse justa, posse mansa e pacífica, sem perturbações, posse com intenção de dono, animus domini, posse ininterrupta, posse com determinado tempo, previsto em lei, contínua e duradoura, posse com justo título e boa-fé, modalidade ordinária. Esses são os requisitos da usucapião, tá? Alguém tem alguma dúvida até então? Ninguém quer fazer pergunta nenhuma? Estão comigo? Eu não estou olhando o que vocês estão fazendo. Será que a minha internet caiu? Sim. Eu queria saber se eu comprar o imóvel e não tiver como comprovar a posse, ela pode ligar o usucapião. Não, a usucapião ela só se comprova através da posse. Reformula a sua pergunta aí. Sim, vou reformular. Eu acho que eu entendi, agora eu acho que eu captei. Vamos ver se a gente está falando a mesma língua. Porque uma pessoa mora no imóvel e comprou esse imóvel há muito tempo, só que a imobiliária faliu. Ele não tem como fazer o registro, né? Sim. Não tem como comprovar, mas ele convive, ele mora nesse lugar há 10, 15, 20 anos. Ele consegue o usucapião até para futuramente vender pela Caixa. Consegue. Isso aí é o 80% das ações de usucapião são dessa forma aí. A pessoa comprou de uma pessoa há muitos anos. Inclusive, eu tenho vários que eu faço dessa forma. Aqui em Bangu eu faço a festa. A pessoa comprou, às vezes o cara tinha uma escritura definitiva, registrada, 100% legalizado, aí cai na mão de um corretor que não sabe trabalhar tecnicamente, ou um advogado que não é especialista no direito imobiliário. O que esse cara faz? Ele faz um instrumento particular. Em vez de ele levar a cartório, lavrar a escritura e posteriormente levar a registro, ele faz um instrumento particular, as pessoas assinam, geralmente as pessoas não têm conhecimento. Aí esse cara fica com essa escritura lá guardada na gaveta dele, achando que é proprietário. Aí quando ele for precisar vender o imóvel dele, que ele vai ver o tamanho da bomba que tem na mão dele. Então ele vai ter duas alternativas. Ou ele vai caçar esse proprietário para tentar lavrar agora a escritura definitiva, ou então ele vai ter essa alternativa da usucapião, tá? Que é a medida mais extrema, se ele tiver o tempo de posse. E se for uma promessa de compra e venda, aí passou para isso acontece muito nesses apartamentos da SEAB, Coab, apartamento de 40, 50 anos, que a pessoa fez uma promessa com a Coab e vai passando para para outro, ou entra com uma... Isso, tudo particular. Aí o cara tira uma certidão de ônus de reais, está o proprietário há 30, 40 anos atrás. Vai achar como essa figura? Ou ele procura e acha, se a pessoa não quiser assinar, ele entra com uma... Se ele tiver todas as documentações certinha, fulano passou para Beltano, para Maria, para João, se ele tiver aquela sequência direitinha, todos os contratos de gaveta com ele pode entrar com uma ação de adjudicação compulsória. Tá? O juiz vai assinar pelo proprietário original, vai tentar achar, se não encontrar, ele vai assinar, essa sentença ela pode ser registrada. Agora, se ele não tiver o fulano passando para Beltrano, ele não tiver essa sequência, ele não vai conseguir. Então ele só vai conseguir regularizar o imóvel dele somente através da ação de usucapião. Tá? Ele tem que comprovar esses critérios aqui. Aqui, vocês quem está olhando apesar que vocês têm o material, mas quem está olhando a aula pelo celular é só printar. Os critérios são esses para uso capião. Foi o Alexandre que perguntou? Tirei sua dúvida, Alexandre. Beleza. A internet está caindo? Por exemplo, porque caiu e voltou. Deixa eu complementar minha pergunta. Se a pessoa, né, você falou há pouco que o juiz ele costuma ter um pouco de dificuldade, ter muita certeza, né, para conceder o uso capião. No caso que eu falei há pouco, não teria. Ele comprou, mora ali, às vezes comprou um imóvel, um terreno e fez uma casa, não teria, né? Por exemplo, o juiz proprietário não.
Ele Ele comprovando, tem, não é isso? ele tem o justo título. Não, não tem caso específico, não. Eu só estou tentando entender um pouco. Teria. Então, o tempo é a favor do possuidor. Se ele está lá, nesse teu caso concreto aí, 20 anos, ele inclusive ele já ultrapassou o limite máximo permitido aqui do direito brasileiro. Antigamente, a uso capião, ela levava nas ordenações filipinas, para você conseguir comprovar a uso capião, você precisava de 40 anos. Tá? Com o Código Sim. Civil de 1916 caiu para 30 anos. Aí teve uma lei federal em 1955 que o limite caiu para 20. Tá? Com o Código Civil de 2002, esse prazo ele diminuiu para 15 anos. Ou seja, se você invadir um imóvel, dar pregada lá no proprietário, esbulhar o cara mesmo, Ficar de forma 15 anos violenta. lá sem ser, se ficar 15 anos lá sem ser Isso, incomodado, você exatamente. consegue. Exatamente, Entendeu? exatamente, exatamente. Logicamente que existem outros prazos inferiores. A uso capião no país é Claro, de claro. 2 anos a 15, mas o prazo máximo é esse de 15 anos. Tá? Tá bom, professor. Obrigado. Nada, Alexandre. Vamos lá. Agora vamos falar das modalidades da uso capião. Uso capião ordinária. Ela está no Código Civil, no artigo 1242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que contínua e incontestadamente com justo título e boa-fé. Esses dois critérios são importantíssimos para esse tipo de uso capião. Tá? Ele tem que ter um justo título e boa-fé. Ou possuir por 10 anos, parágrafo único, será de 5 anos o prazo previsto neste artigo, se o imóvel tiver sido adquirido onerosamente com base no registro constante no respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. É aquele exemplo que eu dei para vocês. O cara fez a escritura, bateu no registro, não conseguiu registrar por algum problema desconhecido, tá? Mas ele tem esse justo título, ele tem a boa fé, lógico que ele comprou de outra pessoa, e se ele estiver dando a função ao imóvel, se ele estiver utilizando como moradia dele, ou construiu, realizou investimentos, pintou, exemplo, ele investiu no imóvel, tá? Desses 10 anos, ele cai para 5 anos, tá? O tempo de uso capião para ele. Tá? Lembrando que esse justo título, ele não necessariamente ele precisa ser esse título aqui descrito aqui no parágrafo único, tá, gente? Ele não está totalmente engessado nesse parágrafo único. Já tem vasta jurisprudência, a doutrina majoritária já assentou que, voltando ao que eu já falei para vocês, instrumento particular também serve como justo título, tá? Vamos ler esse enunciado aqui. Conforme o enunciado número 86 da primeira Jornada de Direito Civil, a expressão justo título abrange todo e qualquer ato jurídico hábil, em tese, a transferir a propriedade independentemente de registro. Em outras palavras, deve ser considerado justo título para uso capião ordinária ou instrumento particular de compromisso de compra e venda, independentemente do seu registro ou não no cartório de registro de imóveis. Ok? Continuando. O parágrafo único do artigo 1242 trata da uso capião ordinária por posse-trabalho. O prazo cai para 5 anos se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, ou seja, ele tem que comprar, tá? Ele tem que comprovar que ele comprou, com base no registro constante no respectivo cartório, cancelado posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. São os critérios. A norma apresenta um sério problema, pois traz um requisito ao lado do posse-trabalho, qual seja a existência de um documento hábil que foi registrado e cancelado posteriormente, caso de um compromisso de compra e venda. Tal requisito gera o que se convencionou denominar
como uso capião tabular. Tá? Esse termo, uso capião tabular, é quando acontece esse tipo de problema. A pessoa entra com o registro lá, não consegue registrar, posteriormente ela entra com a uso capião e muitas pessoas chamam, vulgarmente chamando de uso capião tabular. Tá? Mas os critérios são esses. Vocês percebem que os critérios são... Esse tipo de uso capião é bem exigente, né? Ele pede o justo título, ele pede que a pessoa tenha comprado esse bem imóvel, ele pede que a pessoa, se ela não estiver morando, ou que pelo menos ela tenha dado finalidade econômica no imóvel. Então são vários tipos de critérios. Para você conseguir esses 5 anos de uso capião, vocês têm que cumprir esses critérios. Continuando. Agora um teste de aprendizagem. Vamos falar um pouco sobre a ordinária. Em relação a uso capião ordinária, aponte a afirmativa correta. Adquire a propriedade do imóvel por posse contínua e existência da boa-fé, independentemente do justo título. Letra B. Adquire a propriedade do imóvel por posse contínua e incontestada, decorrente de ato gratuito e pelo prazo de 5 anos. Adquire a propriedade do imóvel quando a posse é constituída pelo lapso temporal de 10 anos, independentemente da existência de boa-fé. Adquire a propriedade pela posse, cuja fundamentação está na prescrição aquisitiva sobre o bem. Um ponto para quem responder essa questão. Qual a alternativa correta? Não esquece que eu não estou olhando o chat. Quem colocar no chat aí, por favor, me avise quem foi o primeiro. Lembra dos critérios, gente, da posse ordinária. Tem que ter boa fé, tem que ter o justo título, tem que ser de forma onerosa. Alguém? Ninguém quer ganhar um ponto? Vamos, gente, vamos ganhar um ponto. Eu quero a correta, tá, gente? Eu não quero a incorreta, não. Estão comigo, gente? Vou verificar aqui, ver se a minha internet caiu. Não é possível. Cadê vocês? Vou voltar para lá, hein? Caiu, gente, a internet? Alguém pode sinalizar? Deixa eu voltar para onde estava. A internet está boa. Estão me escutando? O que houve? Vamos ver o que aconteceu. Estão comigo? Minha internet caiu, gente? Tá me escutando, Bruno? Responde aí no chat para mim, por favor.
Ah, tá, ninguém sabe. Ah, muito fácil, gente, pelo amor de Deus. Vamos voltar aqui. Questão muito fácil, muito boba. Imagina essa questão cair na prova da OAB. Vocês vão matar no peito e meter o gol de bicicleta. Vamos voltar aqui para os critérios da uso capião ordinário. Acho que vocês estão fazendo igual a minha esposa faz. Ela é aluna da Estácio. Ela entra na sala de aula virtual e deixa o telefone de um lado, ela fica fazendo outras coisas. Vamos lá. Quais os critérios da uso capião ordinária? Justo título, boa fé, tá? Vamos lá. Justo título, boa fé, tá? Se ele quiser os 10 anos. Agora, se ele quiser reduzir para 5 anos, será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo se o imóvel vier sido adquirido onerosamente, ou seja, não pode ser gratuito, com base no registro constante no respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele estiverem estabelecida a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Vamos lá. Questão A. Adquire a propriedade... Eu quero a correta, não quero a incorreta. Adquire a propriedade do imóvel por posse contínua e existente de boa-fé, independentemente do justo título. Negativo. O justo título é totalmente necessário. Letra B. Adquire a propriedade do imóvel por posse contínua e incontestada decorrente de ato gratuito e pelo prazo de 5 anos. Negativo. Se for gratuito, tem que ser aquele de 10 anos. O parágrafo único prevê que os 5 anos tem que ser de forma onerosa. Letra C. Adquire a propriedade do imóvel quando a posse é constituída pelo lapso temporal de 10 anos, independentemente da existência de boa-fé. Negativo. A boa-fé ali é critério essencial. Tá? E a letra D. Adquire a propriedade pela posse, cuja fundamentação está na prescrição aquisitiva sobre o bem. A mais simples, a mais concisa e a que está sem pegadinha. Perder um ponto. Resposta correta. Adquire a propriedade pela posse, cuja fundamentação está na prescrição aquisitiva sobre o bem. Fundamentação, artigo 1242 caput. A uso capião ordinária é aquela constituída pela posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini, pelo prazo mínimo de 10 anos, desde que se tenha o justo título e a boa-fé. Vamos partir para outra agora. Falamos sobre a ordinária, vamos falar sobre a extraordinária. Código Civil. Artigo 1238. Aquele que eu estava conversando com o Alexandre agora há pouco. Esse aqui é o maior prazo, tá? Também é o mais sem vergonha, com menos exigências. Tá? Esse tipo de uso capião, ela não é tão exigente. Ela é excelente para os proprietários, ok? Agora, para os possuidores, ela é um pouco complicada. O cara vai ter que aguardar aí 15 anos. Vamos lá. Aquele que é por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe a propriedade, independentemente de título, ou seja, o justo título não precisa, não é critério essencial, e boa-fé também não precisa, pode ser de má-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro do cartório, no cartório de registro de imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Ou seja, muito tranquilo esse tipo de uso capião, que é o uso capião extraordinária, não precisa de justo título, tá? Ela não tem, nós vamos perceber, a gente vai falar sobre a uso capião constitucional urbana, ela limita o terreno em 250 metros. Esse aqui não há limitação de terreno, tá? Independe do tamanho, independe de título, de justo título, independe de boa-fé. Porém, essa pessoa vai ter que ficar lá 15 anos.
tá? Ele pode reduzir, segundo informa aqui o parágrafo único, para 10 anos, se ele tiver estabelecido no imóvel, que seja uma moradia habitual dele, ou ter realizado as obras de caráter produtivo, construiu uma casa, murou, quando eu falo em obras, serviços de caráter produtivo, também entende também plantações, tá, gente? Ela pega a parte rural também, as plantações, ok? Continuando com a usucapião extraordinária. Em sequência da modalidade anterior, há ainda a usucapião extraordinária, segundo a qual também tem duas modalidades. Usucapião extraordinária, não se exige justo título e nem boa-fé, o prazo é de 15 anos para imóvel e 5 anos para o bem móvel. Usucapião extraordinária abreviada é quando o usucapiente usa o imóvel para moradia habitual ou nele realiza obras ou serviços produtivos, o prazo de 10 anos. Mais uma questão, mais uma chance para os senhores, hein? Em relação a usucapião extraordinária, aponte a afirmativa incorreta, que era incorreta. Requer a posse sem oposição e ininterrupta por 15 anos. Tem como fundamento o decurso de tempo que causa a prescrição aquisitiva. Tem como requisito a posse ad usucapionem sobre área máxima de 50 hectares em zona rural. Independe da existência do justo título e boa-fé. Quem acerta? Um ponto. Eu acho que é a letra C, mas já responderam também a letra C. Responderam antes de você no chat? Responderam. Estou esperando você ler as opções. Quem foi que respondeu? Foi o Marlon. De novo, Marlon? Marlon já ganhou já acertou duas questões, né? O limite são 2, Marlon. 4 pontos tu já tem. Mas eu acho que são 2 Marlons aí, né? Você lê as questões, mas ele foi mais rápido. Leu mais rápido que eu, né? Marlon é aquele que já acertou 2 questões? Escreve aí pra mim, Marlon. Só a gente lembra dele. Marlon tá fora. Marlon já tem os 4 pontos. Já tem 2 pontos. Só pode acertar 2 questões. Ele já acertou 2 em aulas anteriores. Os 2 pontos dele já tá reservado. Tu já acertou? Tu já fez 2 pontos, Alexandre? Que eu tô sem a lista aqui. Então tu completa agora os 2 pontos. A alternativa certa, que no caso é a afirmativa incorreta, é a letra C. Tá? Porque as outras 3 estão corretas. Tá? Requer a posse sem oposição. Pois é, não tem limitação. Requer a posse sem oposição ininterrupta por 15 anos. É correto, é critério da extraordinária. Tem como fundamento o decurso de tempo que causa a prescrição aquisitiva. Lógico, todos eles, essa alternativa está correta. Independe da existência do justo título e boa-fé. Também não se exige isso na usucapião extraordinária. A incorreta é a letra C. Tem como requisito a posse ad usucapionem sobre área máxima de 50 hectares em zona rural. Esse critério é da usucapião constitucional. A resposta certa é a letra C. Código Civil número 1238, artigo 1238, caput. A usucapião extraordinária é uma forma de aquisição originária da propriedade imóvel constituída por posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini pelo prazo mínimo de 15 anos, não exigindo, porém, a boa-fé ou o justo título. Continuando. Vamos falar agora sobre a usucapião constitucional. Usucapião constitucional urbana individual. Ela está na CF, está no Código Civil e está no Estatuto da Cidade. Artigo 183 da CF. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ou seja, olha os critérios. Ela não pode passar 250 metros quadrados.
Se a sua posse passar de 250 metros quadrados, ela já vai ter, a pessoa que for usucapi esse imóvel vai ter que procurar um outro tipo de usucapião. Ela não vai poder ser utilizada a usucapião constitucional urbana, tá? E esse prazo é bem curtinho, prazo de 5 anos. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Mais um critério, tá? Mais uma exigência. Essa pessoa não pode ser proprietária de outro imóvel, tá? A pessoa tem 10 apartamentos na Barra e quer usucapi um terreno de 150 metros aqui em Bangu, infelizmente ele não vai conseguir através desse tipo de usucapião. Ele vai ter que procurar as outras modalidades. As outras modalidades não exigem isso, tá? Só que o tempo vai ser maior. Como o tempo aqui é bem menor, as exigências são maiores, tá? Parágrafo 1º. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos. Quando fala concessão de uso, a gente está falando um direito real alheio, que pode ser o usufruto, direito de superfície, enfim. Não somente o direito de propriedade plena. Parágrafo 1º. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher ou a ambos, independentemente do estado civil. Parágrafo 2º. Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Ou seja, se utilizou desse tipo de usucapião, já conseguiu o domínio, tem a propriedade desse imóvel, você não pode se utilizar de novo, tá? Até porque ele vai se transformar em domínio, vai ter a tua titularidade, ela vai cair de novo naquele critério aqui no caput do artigo 183, ou seja, não pode ter um outro imóvel. Quando a gente fala que não pode ser proprietário, é que a pessoa está com domínio lá, está com a escritura registrada lá no cartório de registro de imóveis. Parágrafo 3º. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. Lógico, né, gente? O imóvel público, até existe algumas controvérsias, existem entendimentos diferentes, mas, em regra, terreno público não pode ser usucapido. Continuando. Enunciado número 85 da Primeira Jornada de Direito Civil. Para efeitos do artigo 1240, caput do novo Código Civil, entende-se por área urbana o imóvel edificado ou não, inclusive unidades autônomas vinculadas a condomínios edilícios, ou seja, apartamentos também podem ser usucapidos. Esse exemplo aí do apartamento, acho que foi alguém aqui da turma que falou agora há pouco sobre um apartamento que tem que regularizar, ou a turma da manhã falou que procurou um advogado, o advogado falou assim, não, apartamento em condomínio edilício não pode ser usucapido. Pode ser usucapido sim, tá, gente? Qualquer imóvel ele pode ser usucapido. Na esteira da jurisprudência, o entendimento doutrinário consubstanciado no enunciado está a possibilitar a usucapião especial urbana de apartamentos em condomínio edilício. Tá aí o número do julgado aí para os senhores. Agora, esse tipo de usucapião aqui é o usucapião mais curtinho que existe. É o menor. Tá? Ele é o mais recente, ele é de 2011. Tá? Ele tem a previsão de 2 anos. Que é o artigo 1240-A. É o usucapião especial urbana por abandono do lar. Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição posse direta. Essa posse direta aqui ela é uma tecnia legislativa, ela não era nem para estar aqui, tá? Porque o cônjuge ele pode estar com o filho morando lá, ele pode ter locado esse imóvel, enfim, ele está com uma posse indireta. Então essa posse direta aqui ela é flexibilizada. A gente vai ler aqui no próximo slide isso. A posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano, mais um critério, de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família. Adquirir-lhe-á o domínio integral, tá? Desde que não seja, mais um critério, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano
ou rural. Tá? Parágrafo 1º. O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. O que é isso aqui? A uso capião especial urbana por abandono de lar. Um casal, ou casados, ou através de união estável, independe se é homem e mulher, se é homem com homem, mulher com mulher. A gente sabe que o STF já pacificou isso. Casamento tem a mesma natureza que a união estável, tá? A gente não vai nem entrar muito nesse mérito, até porque vocês vão aprender isso no Civil 7, tá? Direito de família. E, enfim, um dos cônjuges saiu de casa, ele abandonou o lar, tá? Essa pessoa, esse cônjuge que ficou lá no imóvel, ele pode usucapiar os outros 50% desse imóvel, tá? Quando a gente menciona abandono de lar, não é aquele cara ou aquela mulher que explodiu dentro de casa, não quero mais ficar contigo, o imóvel é deles. Eu não quero mais ficar contigo, não sei o que, eu vou embora para casa da minha mãe, então eu vou alugar um imóvel para mim. Não, abandono de lar tem que ser um abandono de lar de fato, a pessoa tem que praticamente sumir, tá? Eu particularmente eu nunca vi nenhum tipo de processo relacionado a esse tipo de uso capião, nunca vi julgado. Quando eu falo que eu nunca vi, não é porque eu nunca trabalhei com esse tipo de uso capião, tá? Eu nunca vi pesquisando no Juiz Brasil, no TJ, eu nunca vi esse tipo de ação, mas tem a previsão legal, tá? Então eu acredito que para o juiz assinar uma uso capião para esse cônjuge que ficou no imóvel, eu também acredito que ele vai ser bem criterioso, que às vezes a pessoa sai do lar, mas está mantendo o imóvel ainda, está pagando um tributo, está dando dinheiro para o ex-cônjuge, está fazendo a manutenção, pagando a pensão dos filhos. Então acredito que esse artigo ele seja bem difícil para se comprovar a uso capião no judiciário. Prosseguindo. Uso capião especial urbana por abandono do lar. Enunciado número 500 da 5ª Jornada de Direito Civil. A modalidade de uso capião prevista no artigo 1240-A do Código Civil pressupõe a propriedade comum do casal e compreende todas as formas de família ou entidades familiares, inclusive homoafetivas. Enunciado número 595 da 7ª Jornada do Direito Civil. O requisito do abandono do lar deve ser interpretado na ótica do Instituto da Uso Capião Familiar como abandono voluntário da posse do imóvel, somando a ausência da tutela da família, aquilo que eu acabei de falar. Tá? O cara tem que praticamente sumir, ele abandonou a família dele. Agora, se ele está tendo algum tipo de contato, está sustentando o outro cônjuge, está ajudando na criação dos filhos, quebrou uma porta, ele manda o dinheiro para consertar, não há de se falar em abandono, ok? Da uso capião familiar como abandono voluntário da posse do imóvel, somando a ausência da tutela da família, não importando em averiguação da culpa pelo fim do casamento ou união estável. Mais alguns julgados. Uso capião especial urbana por abandono do lar. Enunciado 498 da 5ª Jornada de Direito Civil. A afluência do prazo de 2 anos previsto pelo artigo 1240-A para a nova modalidade de uso capião, nele contemplada com a tem início em vigor da Lei 12.424 de 2011. Ou seja, essa lei ela pode ser invocada, apesar que já passou bastante tempo, né, gente? Já temos 9 anos. Mas é importante falar que o prazo ele começou a partir da eficácia dessa lei. Tá? Vamos supor, em 2010, a pessoa entrasse com ação de uso capião dizendo que ela já tinha ali no mínimo 2 anos. Não, só passou 1 ano. 2012, um exemplo. Começou em 2011. Depois de 1 ano da eficácia da lei, o cara tenta entrar com uma ação de uso capião. Não, é a partir da vigência dessa lei que começa a contar o prazo. Tá? Hoje em dia, como já passou os 9 anos, já passou mais do que suficiente esse prazo mínimo de 2 anos, qualquer um que tiver o seu direito pode invocar essa uso capião. Aí tem uma jurisprudência. Embaixo tem mais uma observação. As expressões ex-cônjuge, tá, gente? Não é cônjuge, cônjuge e ex-companheiro
contidas no artigo 1240-A do Código Civil correspondem à situação fática da separação, independentemente de divórcio, enunciado 501. Do mesmo evento, conclui-se que o conceito de posse direta do artigo 1240-A do Código Civil não coincide com a acepção empregada no artigo 1197 do mesmo Código, que é aquele desdobramento da posse. Quando a gente fala, o 1197 fala em posse direta e posse indireta, aquela que, como eu falei para os senhores, que ali foi uma aberração jurídica colocar ali posse direta, tá? Aí a esposa pode ter saído, o marido continuado, aí posteriormente o marido saiu, mas deixou um filho lá, tá? Então não necessariamente ele precisa ter a posse direta do imóvel, para ele poder invocar essa uso capião, tá? Teste de aprendizagem. Em relação ao uso capião especial urbana por abandono do lar, aponte a afirmativa incorreta. É modalidade que tem origem na propriedade adquirida pelo casamento ou pela união estável. É constituída pela posse direta para a própria moradia quando em posse de terceiro. Deve ser mansa, pacífica e ininterrupta pelo período de 2 anos. A área usucapível não pode superar 250 metros quadrados e um instituto deve ser invocado somente uma vez. Vou dar logo a resposta para os senhores. Resposta letra B. Fundamentação do Código Civil, artigo 1240-A, também chamada de especial familiar ou pró-família, é constituída pela posse direta com uso para a própria moradia, devendo ser mansa, pacífica e ininterrupta pelo período de 2 anos, na área não superior a 250 metros quadrados. É a modalidade que tem origem na propriedade adquirida pelo casamento ou pela união estável, não exigindo animus domini, porém requerendo determinação da causa do afastamento do lar, a inexistência de outra propriedade e a invocação do instituto uma única vez. Vamos prosseguir. Uso capião especial urbana coletiva. Professor, posso fazer uma pergunta? Sim. Aqui no se pode fazer o uso capião simultaneamente para a mesma pessoa, em 2 épocas distintas. Como assim? Não entendi. A Bruna quer saber se pode fazer o uso capião de mais de um imóvel, da mesma pessoa em 2 épocas. Faz primeiro uma vez, depois de um tempo faz com outro. Não, ela pode fazer uso capião, dependendo da modalidade. No exemplo, aquela extraordinária, que ela não tem limite se a pessoa tem imóvel ou não, ela pode usar o capião. Vou dar um exemplo para os senhores. Tem uma advogada amiga minha, que ela não labuta na área imobiliária, e ela tem ela tem uma casa e no mesmo condomínio ela tem um terreno que ela comprou. Ela tem 10 anos de posse, que ela conseguiu comprovar pela documentação que ela me passou, que é o terreno, e a casa onde ela mora ela tem 20 anos de posse. Ela me fez exatamente essa pergunta. Flaviano, eu estou querendo te contratar para você fazer a uso capião extrajudicial através do cartório, mas o que eu faço? Eu faço primeiro da minha casa, eu faço primeiro do terreno. Aí eu falei para ela, doutora, a senhora pode fazer dos 2 ao mesmo tempo, se tiver dinheiro, tá? Nada impede, tá? Porque os 2 imóveis eles não têm critérios limitadores de não pode ter mais um outro imóvel, enfim, ela pode entrar com várias ações simultâneas. Entendeu? Não sei se essa é a pergunta da Bruna. Ela não vai poder invocar um exemplo, essa uso capião especial, essa familiar por abandono de lar. Ela não pode invocar. Tem um tipo de uso capião específico para ela fazer isso, não é isso? Se você entrar com 2 ações, se ela entrar com essa uso capião constitucional, por exemplo, que é esse período de 5 anos, com imóvel em até 250 metros quadrados, vamos supor que ela consiga essa uso capião e está tramitando mais 5 ações, tá? Vamos supor que essa uso capião saia. Ela não vai ser mais possuidora. Ela vai ser proprietária desse imóvel, tá? Então, se ela tiver com outras uso capião dessa modalidade constitucional, ela vai anular, porque ela já vai ferir esse critério de não ter
não ser proprietária de um outro imóvel. Tá? Agora um exemplo, se for a extraordinária, aquela que é de 15 anos, não precisa de justo título, boa fé, não exige que a pessoa tenha outro imóvel, inclusive não exige nem que a pessoa viva nesse imóvel. Tá? Não precisa a pessoa viver nesse imóvel. Então ela pode entrar com 10, 15, 30, 50 tipos de ações de uso capião para imóveis diferentes, entendeu? Isso a gente está comentando, a gente está conversando. Independente da metragem. Independente da metragem. É isso aí. Vocês têm que observar as modalidades de uso capião são os critérios, as exigências de cada modalidade. Tá? Aquela de 15 anos ela é mais frouxa, tá? Ela deixa rolar. A de 5 anos ela é mais apertadinha, ela vai exigindo mais coisas. Quanto menor o tempo exigido, mais será a exigência para você conseguir esse uso capião. Agora, se o lapso de tempo for bem maior, quanto maior, menos exigências terá, entendeu? Tá bom, tá só. Obrigado, professor. Nada, vamos prosseguir então. Vamos falar sobre a uso capião especial urbana coletiva. Essa aqui está prevista no Estatuto da Cidade, que é a lei 10.557, se eu não estou enganado, 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade. A redação anterior, no próprio Estatuto da Cidade, o artigo 10 previu o seguinte: as áreas urbanas com mais de 250 metros quadrados ocupadas por população de baixa renda para sua moradia por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são suscetíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Esse artigo foi atualizado após a Lei 13.465 de 2017. Ele ficou assim: os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de 5 anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor, são suscetíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Essa modalidade de uso capião é quando existe aquela confusão, né? Tipo comunidade, ou então um terreno, o proprietário era muito grande, o terreno do proprietário anterior. Em vez de ter um possuidor só, entraram lá 20, 30, 40, 50 famílias, tá? Então é mais fácil ir por esse caminho aqui, é o uso capião especial urbana coletiva, tá? O interessante é até os próprios moradores, mas é muito difícil acontecer isso. Se tiver um que falar não quero, outro não quero, vai embaçar a situação. Mas aqui na cidade do Rio de Janeiro tem várias comunidades. Se eu não estou enganado, acho que o Vidigal estava regularizando dessa forma, alguns trechos ali do Vidigal. Mas tem muito... Quando você olha assim uma rua fechada... Quando eu falo em comunidade, não necessariamente a comunidade ou a favela, tá? Quando você vê tipo um subbairro, 5, 6, 7 ruas, que tá lá já 30, 40, 50 anos, aí você não consegue entender. Você vai tirar uma certidão de ônus reais, se você tirar do seu próprio endereço, vai sair matrícula negativa, não sai nome de nada. Se você for pesquisar a fundo, tem uma matrícula que é praticamente a metade do seu bairro. Então esse caminho aqui ele é bem legal, ele é interessante, que é o uso capião especial urbana coletiva. Quando começa a gerar muita confusão no judiciário, mas o proprietário, se o imóvel está aqui a titularidade do imóvel de 100 mil metros quadrados, você está usucapindo aqui 250 metros quadrados, estou vendo aqui que tem mais de 500 casas, então começa a atrasar muito, é bom, interessante ir por esse caminho ou não, dependendo do caso concreto. Prosseguindo. Mas o que são os núcleos urbanos informais? A nova lei os define no artigo 11. Para fins desta lei, consideram-se, inciso 1º, núcleo urbano, assentamento humano com uso e características urbanas, constituído por unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei 5868, de 12 de setembro de 1972. Independentemente da propriedade do solo, ainda que situado em área qualificada ou inscrita como rural. Inciso 2º,
Segundo, núcleo urbano informal, aquele clandestino, é mais a nossa realidade aqui. Aquele clandestino irregular ou no qual não foi possível realizar por qualquer modo a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização. 3. Núcleo urbano informal consolidado, aquele de difícil reversão, considerados o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo município. Artigo 10º, parágrafo 1º. O possuidor pode, para o fim de contar prazo exigido por este artigo, acrescentar à sua posse a de seu antecessor, contando que ambas sejam contínuas. É aquela soma das posses que eu já falei em algumas aulas atrás, quando a gente começou a falar sobre os... Na aula anterior, ou até na aquisição da posse, acho que eu já falei sobre... Acho não, tenho certeza que eu falei sobre isso. A soma das posses. Se a pessoa está na posse 10 anos e vende a posse para mim, essa posse não vai ser zerada. Então, eu vou dar continuidade. Se eu comprei uma posse de 10 anos e já estou há 3 anos lá, eu já tenho 13 anos de posse. Parágrafo 2º. A uso capião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz mediante sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis. Ou seja, ele vai pegar essa sentença, como as outras, né? Ele vai pegar a sentença, vai levar no cartório de registro de imóveis e vai transformar aquela posse em propriedade. Ele vai se transformar em proprietário. Parágrafo 3º. Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. Parágrafo 4º. O condomínio especial constituído e indivisível, não sendo passível de extinção, salvo a deliberação favorável posterior à constituição do condomínio. Não vou nem entrar nesse critério, nesse mérito de condomínio, que isso aí é matéria do Civil 6. Parágrafo 5º. As deliberações relativas à administração do condomínio especial serão tomadas por maioria de votos dos condôminos presentes, obrigando também os demais discordantes ou ausentes. Mais um teste. Em relação ao uso capião, aponte a afirmativa correta. A uso capião judicial permite ao possuidor que requeira diante do juiz a declaração de propriedade do imóvel. A uso capião extrajudicial terá o pedido de reconhecimento mediante o pedido reconhecido pelo juiz, não exigindo o ato representado por advogado. A uso capião especial urbana coletiva requer a posse ad uso capionem pelo período de 5 anos contínuos de área urbana limitada a 250 metros quadrados. Vamos direto para a resposta. Eu não falei sobre... Eu acho que eu comentei hoje. Já falei para vocês que hoje a uso capião ela pode ser invocada pela forma judicial, como sempre foi, e também ela pode ser invocada de forma extrajudicial. Tá? Ela tem que passar primeiro pelo cartório de notas. Deixa eu falar uma breve consideração sobre a posse extrajudicial. A forma, o artigo que diz que você pode entrar com uma ação de uso capião judicial, ele está previsto no artigo 1241 do Código Civil. Tá? E a extrajudicial, ela está no artigo 206A, tá na Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, e ela também tem previsão no artigo 1071 do CPC. Tá? Na realidade, essa uso capião extrajudicial, ela nasceu com o novo CPC de 2015. Tá? O artigo 216A da Lei 6.015, de 73, ele é a cópia do artigo 1071 do CPC. Tá? Então, uma uso capião... Isso para quem tem dinheiro, que a uso capião extrajudicial é um pouquinho mais caro. Tá? As pessoas até reclamam, porque a maioria das pessoas que entra com uma uso capião,
elas procuram a defensoria pública, tem gratuidade de justiça. Isso demora, eu já vi uso capião que demora 25 anos para poder o juiz finalizar. Porque vai para perícia, vai não sei para onde, tem que contratar engenheiro, a pessoa não tem dinheiro, ele já está contemplado com a gratuidade de justiça, e o engenheiro demora a fazer. A uso capião judicial, quando a pessoa está pagando o advogado, pagando as custas, ela sai um prazo menor. Tá? Mas a uso capião extrajudicial, como não passa pelo judiciário, tá? O tempo é recorde. Tá? Você passa primeiro pelo cartório, que o cartório vai atestar o tempo de posse, tá? O tabelião do cartório de notas, ele vai atestar o tempo de posse, tá? Aí você vai juntar, ele vai se transformar nisso. Como é que ele vai conferir o tempo de posse que você tem ali? Ele vai conferir através de uma ata notarial. Ali ele vai julgar se você tem boa fé, se tem má fé, se a posse iniciou injusta, se transformou em justa, se é uma composse ou se é uma posse, enfim, ele vai fazer um relatório. Posteriormente vai ser levado ao cartório de registro de imóveis. Ali sim o registrador vai fazer a análise final, ele vai conferir os critérios mencionados nesses dois artigos, o 1071 e o 216A do 6.015 de 73. Ali sim ele vai declarar a uso capião ou não. Se ele não estiver convencido, ele vai ser enviado para o judiciário. Se vocês quiserem se aprofundar no tema, vocês anotem aí. É o artigo 216A da Lei 6.015 de 73 e o artigo 1071 do CPC. Tá? Vamos aqui para a resposta. A resposta é a letra A. Artigo 1241. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada, adquirida, mediante uso capião, a propriedade imóvel, parágrafo único, a declaração obtida na forma deste artigo constituirá título hábil para o registro no cartório de registro de imóveis. Finalizamos a nossa aula. Pessoal, podem abrir seus microfones. Vou perguntar mais uma vez, eu perguntei no início da aula. Quem tiver com dúvida relacionada à prova, perguntem. A prova tem que ser entregue no dia 25, tá? Na próxima quinta-feira. Dia 25, eu aguardo todos vocês para poder tirar a foto dos senhores. Não ficam criticando meu cabelo não, tá? Eu tô sem cortar o cabelo, eu fiquei doente, não dá para fazer a barba. Eu fiquei um pouco ruim, não sei nem se eu fiquei com Covid, mas não perdi o olfato. Nem... Bruna, repete a lei. É a Lei 6.015, é o artigo 216A da Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos, e o artigo 1071 do CPC. Tá? Então eu fiquei, na semana retrasada, eu fiquei ruim, tá? E o tempo foi passando, eu perdi minha voz, nunca aconteceu isso comigo. Mas eu acho que não foi Covid não, porque eu não perdi o olfato, não fiquei com falta de ar. Tá? E temos aula de reposição no sábado, às 14 horas. Vou juntar as duas turmas. Às 14 horas. Vou juntar a turma da manhã com a turma da noite, mesmo conteúdo, a gente está no mesmo tempo de conteúdo, que a gente vai falar sobre direito de vizinhança, tá? Inclusive eu não cobrei nada sobre direito de vizinhança na P2, tá? Porque porventura alguém ficar para P3, eu não acredito que alguém vai ficar para P3, eu vou cobrar o direito de vizinhança, tá? Então sábado estaremos juntos às 14 horas, tentei marcar na parte da manhã, mas o José Vitor pegou o horário todo e a disciplina dele também pegou o 7º período, a gente dá essa aula no turno da tarde, tá? Que será às 14 horas. Gente, alguma pergunta? Eu quero que ninguém tenha dúvida nenhuma relacionada à P2. A P2 já está disponível no grupo, está disponível no Seguro, tá? E na P1 teve muita confusão, o aluno ficou com problema de internet, enfim, eu fui dando tempo, até porque a instituição não estava no meu pescoço. Dessa vez eu tenho um prazo curto para eu poder entregar a ementa, tá? Então eu estou dando esse prazo de 3 dias, do dia 25 até o dia 28, para eu poder receber a prova. Só deixa passar esse prazo do dia 25 se tiver um problema sério mesmo, realmente, para que acontecer alguma coisa e vocês não conseguirem entregar. Tá? Mas o prazo fatal será dia 28. Tá? Infelizmente, se passando o dia 28, eu não poderia mais recepcionar a prova dos senhores. Tá?
Vocês guardam a prova. Eu vou pedir um favor para vocês me enviarem só na quinta-feira, tá? E todos na quinta-feira que vem presente aqui em sala de aula para poder tirar a foto de vocês, tá bom, gente? Alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Já falei ali para a Bruna. Não entendi sua pergunta não, Bruna. Na última questão, é uso capião que a gente está falando coletivo urbana? Não, essa lei é específica para a área urbana, tá? Ela não pode ser considerada na questão da prova. Tem alguma questão na prova falando isso? Vamos ver aqui. Qual é a questão, Bruna? Para a gente não perder tempo. Última questão. Na última questão a gente está falando sobre o uso capião extraordinária. A discursiva, Bruna, que você está falando? Não, aí você vai ter que interpretar a questão, Bruna. Aqui, deixa eu relembrar essa questão. Não, a questão não mencionou nem rural, nem urbana. Você não vai por esse caminho não, tá? Vocês têm que ficar esperto que quando a questão não menciona nada, não coloca critério nenhum, você não tenta puxar, pô, será que é urbana, será que é rural? Não, se a questão não falou nada de rural, nada de urbana, não há por que ir por esse caminho. Ah, eu sei que essa uso capião, um exemplo aqui, é uso capião constitucional urbana, individual. Ali não falou que a casa que o Pablo ocupou é rural. Se mencionar lá, ele ocupou uma casa numa área rural. Aí você não poderia ir por esse caminho, da uso capião constitucional urbana. Tá? Como não falou nada, você pode ir por qualquer caminho, entendeu? Gente, eu vou encerrar. Uma boa noite para os senhores. Obrigado pela presença. Aguardo todos vocês na próxima quarta, tá? Quarta não, quinta. E mandem para mim as provas na quinta-feira. Qualquer dúvida, eu estou disponível para os senhores no privado, tá? Boa noite para vocês.